meus queridos. Então, chegamos aqui a mais um final de semana. Vamos ter a nossa revisão semanal, né? Vamos relembrar tudo aquilo que a gente viu durante esses dias, de segunda a quinta. Então, vamos pegar nossos materiais escolares, pega um livro, caderno, faça anotações. Alguma dúvida, anote, certo? Então, vamos iniciar, vamos rever português, vamos rever matemática, proporcionalidade, vamos rever como os antigos, os primeiros habitantes, os indígenas, viviam, né? Então, vamos relembrar todos esses conteúdos que a gente viu durante esses dias. Faça suas anotações, anote suas dúvidas e depois nós terminaremos, nós continuaremos e com certeza vamos tirar todas essas dúvidas que surgir e vocês anotarem. Então, vamos iniciando. Então, hoje nós iniciaremos mais uma das nossas revisões semanais, né? Então, vamos rever tudo aquilo que a gente viu durante esses dias, de segunda a quinta. Então, vamos rever, vamos relembrar, pegando seus livros, seus cadernos para anotações, para anotar suas dúvidas e anotar algo que você não tenha visto durante as aulas. Então, vamos iniciar. Em português, a gente vai relembrar um pouquinho sobre sílaba tônica, não é isso? Então, sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. Então, toda palavrinha com 2 ou mais sílabas, ela tem uma sílaba tônica, ou seja, aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. Então, essas palavras, elas podem ser classificadas em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando elas podem ser classificadas em oxítona, quando a sílaba tônica for a última sílaba. As paroxítonas, quando a sua sílaba tônica for a penúltima. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Então, a gente viu durante nossas aulas um exemplo aqui, café. Café é um exemplo de palavra classificada em paroxítona, porque o fé ela é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Então, é uma palavra oxítona. Uma palavra paroxítona, água. Vamos lá, água. Pois a sua penúltima sílaba é a mais forte, ou seja, a sílaba tônica. E uma proparoxítona, aqui a palavrinha música. Então, música. Ela tem sua antepenúltima sílaba pronunciada com mais força. Então, a gente vê aí que as palavras, elas sempre têm uma sílaba tônica, aquela que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. Pode ser classificada em paroxítona, proparoxítona e oxítona. E a gente vai ver agora as regrinhas de acentuação das palavras paroxítonas. Então, algumas regrinhas a gente pode ver, ou melhor, a gente vai rever aqui algumas dessas regrinhas para acentuar as palavras que são paroxítonas. Então, são acentuadas graficamente as palavras terminadas em ditongos, seguidos ou não de S. Então, a gente reviu em sala de aula, de nossas aulas online, o que são palavras que são ditongos, são os encontros, né, vocálicos, os encontros de duas vogais que ficam na mesma
sílaba quando acontece a separação silábica. Coloquei aqui a palavrinha notícia. Olha aqui, ó, nós temos esse encontro vocálico, o I e o A. Na separação silábica, se eu for fazer uma separação silábica, notícia. Deixa eu apagar que não sai muito bem. Então, ao separar aqui a sílaba dessa palavrinha, notícia. O I e o A permanecem juntos, ou seja, é um encontro vocálico classificado em ditongos. Então, é uma paroxítona porque terminou em ditongo. Outro exemplo aqui, ó, água, água. Continuo aqui com 2 encontros de vogais e elas permanecem juntas ao fazer a separação silábica. Então, olha, água. Então, ditongo, terminou em ditongo, ela é acentuada, ou seja, sua penúltima sílaba, porque a gente está se referindo às palavras paroxítonas. Então, para fazer a acentuação gráfica das paroxítonas, existem algumas regrinhas. A primeira dela é que se a palavra terminar em ditongo, né? Se ela terminar em ditongo, elas serão acentuadas na sua penúltima sílaba. Um outro exemplo aqui, matéria. Sua penúltima sílaba é a mais forte. Então, vou apagar aqui para vocês reverem um pouquinho a separação silábica dela. Então, aqui, olha. Vamos separar a palavrinha matéria para vocês perceberem que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Ela termina em ditongo, por isso ela recebe um acento. Ela é acentuada graficamente. Ó. Acentua-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo. Aí vamos às próximas regrinhas. Então, todas as paroxítonas também terminadas em L, N, X e R recebem um acento. Elas são graficamente acentuadas. Vamos ver os exemplos que aqui eu citei. Então, nível, aqui ó, nível, termina em L, por isso ela recebe acento agudo na sua penúltima sílaba. E como é que eu vou saber a posição dessa palavrinha? Contando do final da palavra para frente. Então, ó, finalzinho, ó, última, penúltima, a penúltima sílaba acentuada, ela é classificada em paroxítona. Terminou em L, acentua-se. Outros exemplos aqui, ó, hífen, terminando aqui em N, pólen em N. Então, essas duas palavras terminou em N, ela acentua-se porque ela é uma palavra paroxítona. Vejamos aqui outros exemplos, ó, tórax e fênix. As duas terminam em X, então recebe acento na sua penúltima sílaba. Tórax, aqui ó, tórax, sendo acentuado, e fênix também. Só lembrando que o acento pode ser tanto agudo como circunflexo. Então, terminou em X, recebe o acento na sua penúltima sílaba. Aí, açúcar e ímpar, termina em R, recebe acento na sua penúltima sílaba.
Então, como é que eu vou saber identificar a posição dessa sílaba tônica? Contando a sílaba do final da palavra para o começo. Então, última, penúltima e essa aqui, antepenúltima. Então, ó, contei de trás para frente. Última, penúltima, antepenúltima. Penúltima foi acentuada, classificada em paroxítonas e terminou em R, ela deve ser acentuada. Então, essas são as regrinhas de acentuação das palavras paroxítonas. Então, vamos rever aqui matemática sobre proporcionalidade. Então, o que é proporcionalidade, né? Chamamos de proporção a relação entre duas grandezas matemáticas. Então, aqui eu citei um exemplo. Vamos aqui, ó. Felipe adora praticar esportes e seu preferido é a corrida. Por sorte, perto de sua casa, há uma pista de 100 metros para a corrida. Se Felipe der 2 voltas nessa pista, quantos metros ele percorrerá? Então, a gente viu aqui que se uma volta é igual a 100 metros. Então, quantos metros ele vai percorrer? Olha, aqui tá vazio, uma interrogação. Se ele der 2 voltas. Então, para eu encontrar esse resultado, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar as 2 voltas que Felipe deve dar. Vou multiplicar por 100, que é o tamanho da pista de corrida existente perto da casa de Felipe. Então, vou multiplicar. Então, eu faço aqui, ó. 100. Eu armando essa conta, vou fazer 100. Só para tornar mais fácil vocês entenderem, vezes 2. Aí, vou multiplicar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Então, se Felipe der 2 voltas nessa pista de corrida, ele percorrerá 200 metros. Então, isso se chama proporção. Por quê? Significa que quando uma aumenta ou diminui, a outra também vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. Então, eu tenho aqui, ó, uma volta é igual a 100 metros. 2 voltas, quantos metros será? Então, aumentou a quantidade de volta de 1 para 2, também aumentará a quantidade de metragem. Então, para eu saber a quantidade de metragem, vou multiplicar a quantidade de voltas que eu vou dar, ou seja, 2, vou multiplicar vezes a quantidade de metragem que é a pista. Então, 2 vezes 100 é igual a 200. Então, a proporcionalidade é isso, é as duas grandezas, elas aumentam conforme uma ou outra aumenta e diminui conforme também se uma ou outra diminui. Então, se fosse 3 voltas, vamos lá, 3 voltas, quantos metros seria percorrido? Então, eu vou multiplicar 3 voltas pela quantidade de metragem que é a corrida, que é a pista. Então, vezes 100. Que será 300 metros. Então, a gente pode ver, olha, já tá, só dar uma... Apagar aqui. Então, 2 voltas deu 200 metros. 200 metros. 3 voltas foram 300 metros. Então, a gente pode observar que aumentar
a quantidade de volta, aumenta também a quantidade de metragem. Uma volta, 100 metros. 2 voltas, 200 metros. 3 voltas, 300 metros. Isso é a relação que as grandezas em matemática têm. Quando uma aumenta ou diminui, a outra também aumenta e diminui. Então, vamos lá falar sobre agricultura. Então, é um conjunto de atividades e técnicas relacionada ao cultivo, né, da terra. Então, é a atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de cultivar plantas como legumes, verduras, grãos. Então, para usá-los tanto como alimento ou para fornecer como matéria-prima para a fabricação de outros alimentos, outros produtos. Então, a gente viu aí, citou em sala de aula o exemplo do macarrão, que ele é produzido a partir da farinha de trigo, e a farinha de trigo é resultado da planta chamada trigo. Então, o trigo foi colhido, plantado, colhido, transformado em farinha e depois em massas. Então, um produto ele é transformado em outros, né? O trigo serviu de matéria-prima para a fabricação de outros alimentos, no caso do macarrão. Então, na agricultura, a gente vai ver que ela é desenvolvida durante todo o ano e é influenciada pelo clima, pelo solo e também pelo relevo. Então, cada planta ela se desenvolve melhor, se modificando dependendo do clima em que ela está, da região, do solo, né? Então, se o clima é mais quente, algumas plantas não se adaptam facilmente a esse clima mais quente, outras não se adaptam mais facilmente a climas amenos ou mais frio. Então, no caso aí do milho, lembra o exemplo do milho? Aqui, olha, ele desenvolve-se em clima mais quente, né? E o trigo, ele se desenvolve em clima mais ameno. Então, quando o clima é mais quente, quando o sol é mais forte, a plantação de trigo ela não suporta esse clima. Então, ele não desenvolve bem em regiões em que é predominante o clima quente. Então, na agricultura, os produtos eles são influenciados de acordo com o clima, solo e o relevo. Temos aqui também, ó, então a gente vai ver e relembrar sobre policultura e monocultura. O que é policultura? O que é policultura, né? É a cultura de diferentes produtos no mesmo terreno, no mesmo solo. Então, esse tipo de cultura ela é praticada principalmente pelos pequenos proprietários. Então, geralmente pelas famílias. É o que a gente vai ver mais adiante sobre a agricultura familiar. Então, esse tipo de cultura, aqui, ó, a policultura é principalmente desenvolvida pelos pequenos proprietários. Então, eles plantam, eles cultivam diversos produtos, diferentes tipos de planta, né? Para servir tanto como alimento, como também para fornecer como matéria-prima. Já a monocultura, ela é desenvolvida principalmente pelos grandes proprietários. Então, é o cultivo de um único produto. Pode ser o milho, trigo, né? Ou feijão. Então, é um único produto cultivado em propriedades grandes pelos grandes fazendeiros. Então, é o que chamamos de policultura e monocultura. Então, na atividade agrícola envolve também diversos trabalhos diferentes trabalhos. Então, a gente vai ver que esses diferentes trabalhos estão relacionados ao preparo da terra, o cultivo, ao cuidado do cultivo,
enquanto ele está crescendo, né? E a colheita. Então, essas atividades estão relacionadas diretamente à agricultura. Tá? São atividades agrícolas. Outras coisas que a atividade agrícola também envolve são os vários profissionais. Aqui, ó, vários profissionais. Então, agrônomos, agricultores, técnicos em máquinas que são aplicadas e usadas nas grandes propriedades. Então, são usados diferentes profissionais na atividade agrícola. Assim também como as técnicas de trabalho são diferentes. Nas pequenas propriedades, nas propriedades rurais, são usados trabalhos mais rudimentares, como instrumentos como arado, puxado pelo animal, né, com tração animal. As plantações e as colheitas são feitas manualmente. Já nas grandes propriedades, essas técnicas são diferentes, são usados usos de semeadores mecânicos, são usadas grandes máquinas, tanto de arado como de colheita. Então a gente vê que na agricultura, na atividade agrícola, se usa diversos trabalhos, né? Vários profissionais e diferentes técnicas de trabalho. Vamos rever agora em ciência sobre cadeias alimentares. O que são cadeias alimentares e o que elas indicam, né? Então a gente já viu e sabe que os seres vivos, eles podem ser classificados quanto ao tipo de alimentação, né? Então a gente vai compreender agora, vai tentar entender o que são as cadeias alimentares. Então, vejo a imagem que eu coloquei aí de uma cadeia alimentar. Então, vamos entendê-la. Então, para entender, a gente precisa saber o seguinte, que as cadeias alimentares, elas são importantes na manutenção de vida. Então, a gente viu que o tipo de alimentação, elas dependem muito dos seres vivos, dos produtores, dos consumidores e decompositores. Então, a gente viu anteriormente que os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, certo? Os consumidores são aqueles que consomem, né? Eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros, certo? E ainda vamos ver que os decompositores são aqueles também que não são capazes de produzir o próprio alimento, mas se alimentam de restos de vegetais e animais, ou seja, ele faz a decomposição dos seres vivos mortos. Então vamos ver aqui, olha, essa cadeia alimentar tem um vegetal, né, a planta, tipo de planta, o produtor. Deixa eu tentar escrever aqui com o mouse. O produtor, ou seja, aquele que produz o próprio alimento. Nós temos o consumidor, aquele que se alimenta do produtor, o rato. Temos a cobra que se alimentando aqui do rato e a coruja se alimentando da cobra. Então a gente vai ver que nessa cadeia alimentar existe o consumidor primário, o secundário e os terciários. Então, quais são os consumidores primários? São aqueles herbívoros, ou seja, aqui, aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, dos vegetais, de plantas. Então, esse é denominado consumidor primário. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos herbívoros, que são pois eles são os consumidores secundários. Secundário, pois se alimentam dos herbívoros. Vou tentar aqui fazer o nomezinho com o mouse. A letrinha não fica muito boa, mas dá para entender. Então, eles são secundário, certo? Pois se alimenta do consumidor primário, se alimenta dos herbívoros.
E nós temos o consumidor terciário. Esse aqui, nesse exemplo de cadeia alimentar, o terciário, o consumidor terciário é a coruja, pois ele se alimenta do consumidor secundário. Então vamos lá. Então a cadeia alimentar, ela é importante porque faz a manutenção da vida, né? E em todas as cadeias alimentares, a gente, de modo geral, sempre vai haver o ser vivo produtor, ou seja, a planta, que ela produz o próprio alimento, os consumidores e os decompositores. Lembrando que aqui eu não coloquei nem fungos, nem as bactérias, para tornar até mais fácil o entendimento sobre produtor, consumidor primário. Vou colocar aqui o nome primário. Ou seja, o primário é aquele que se alimenta dos produtores, ou seja, das plantinhas. Eles são herbívoros, não se alimenta de outro animal. Temos os secundários e os terciários. Então, essas são um tipo de cadeia alimentar. Então, é a relação, né, alimentar existente entre os seres vivos de um determinado ambiente. Aí a gente vai ver aqui que existem diversas formas de demonstrar essas cadeias alimentares. Então, a gente pode representar, demonstrar com figuras, com imagem ou pelo próprio nome. Vamos lá? Então, tem o milho como produtor, o rato como consumidor primário, ou seja, ele se alimenta do milho. Temos a cobra como consumidor secundário, pois se alimenta do herbívoro, ou seja, do consumidor primário. E temos a coruja, que é o consumidor terciário. Ele se alimenta de outro animal também, que é a cobra. Se alimenta do consumidor secundário. E todos eles, ó, seguindo a setinha aqui, olha, tá vendo? Eles são consumidos, são alimentos, servem de alimento para os fungos e as bactérias, pois os fungos e as bactérias se alimentam dos restos de vegetais, de plantas e de animais. Então, esses são os decompositores. Vou tentar fazer o nome aqui. Decompositores. Não fica muito bonita a letra porque ela é feita com o mouse. Vou fazer aqui decompositor. Os decompositores são aqueles que se alimentam de restos de vegetais e animais, certo? Então, eu posso demonstrar uma cadeia alimentar com setinhas, todas elas são com setinhas por nomes, né, e setas, ou por figuras. Então, os consumidores, eles podem ser, aqui, ó, vejam aqui os nomes que eu citei, primários, secundários e terciários. E agora a gente vai ver sobre as cadeias alimentares, certo? Então, as cadeias alimentares, os seres vivos, eles participam de várias cadeias alimentares. Vou colocar aqui a canetinha. Então, eles participam de várias cadeias alimentares no ambiente onde vive. Então, um vegetal pode servir de alimento para vários herbívoros de diversas cadeias alimentares. Então, desse modo, deixa de ser simples, formando assim uma cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar, ela é simples, né? Como a gente viu anteriormente, ela pode ser simples, mas existe também as teias alimentares. Então, são vários animais de ambientes diferentes participando de uma mesma cadeia alimentar. Então, essa cadeia deixa de ser simples e passa assim a
formação de uma teia alimentar. Há uma integração de diversos seres vivos pertencentes a diversas teias, a diversas cadeias alimentares. Então, veja o esquema que eu coloquei aqui, ó. Temos aqui as plantas, né? São os produtores, aqueles que produzem o próprio alimento. Então, os produtores aqui, as plantas, eles servem de alimento tanto para o gafanhoto, para o rato e para o coelho. Já o coelho ele serve de alimento para cobra, para raposa e para águia. O grilo serve de alimento para essa ave aqui, a perdiz, e ela serve de alimentos para a águia, raposa e também para a cobra. Então são vários seres vivos, né, que participam de várias cadeias alimentares no mesmo ambiente. Então esses são teias alimentares. Elas são vários seres vivos que se relacionam de maneira simples e direta numa cadeia alimentar, mas que um ser vivo, um exemplo, as plantas, elas podem servir de alimento para vários animais em várias cadeias alimentares. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que os antigos grupos humanos que viviam aqui no Brasil eram nômades, né? Conviviam com a megafauna, viviam se deslocando e com o passar do tempo se fixaram em um local, passaram a ser sedentário. Então a gente vai ver que os primeiros grupos humanos, eles eram agricultores, ou seja, eles já praticavam agricultura. Então, a partir do cultivo de semente, do cultivo de plantas, eles tornaram-se sedentários, ou seja, fixaram moradia em um determinado local. Então, a gente vai ver que eles também já produziam, já faziam objetos de cerâmica. E hoje a gente vai ver os indígenas, os primeiros habitantes. Então, a gente vai ver aqui que os antigos grupos humanos que aqui viviam, né, deram origem aos diversos povos indígenas. Então, os ancestrais dos indígenas, né, que antes viviam se deslocando, saíram da África e aqui se estabeleceram. Alguns desses grupos se estabeleceram e deram origem aos povos indígenas. Então, a gente vai ver aqui, ó, que em 1500 os portugueses chegaram, já encontraram vários povos indígenas aqui. Então, nessa época, havia de 2 a 4 milhões de indígenas nessas terras. Só lembrando que ainda não se chamava Brasil. Então, as terras em que aqui chegaram os portugueses ainda não tinha nome. Lembrando que o nome Brasil foi dado pelos portugueses. Então, a gente vai ver que durante esse tempo, né, quando os portugueses aqui chegaram, eles acreditando ter chegado nas Índias, então, ao chegar, encontraram vários povos. Esse grupo humano, eles acreditavam, por ter chegado nas Índias, deram nome a eles de índios. Então, até hoje, eles têm esse nome por causa dos portugueses, que acreditavam ter chegado nas Índias. Então, os indígenas, eles eram divididos por tribos, de acordo com a língua que cada tribo praticava. Então, a gente vai ver aqui, ó, alguns desses grupos se destacavam os Tupinambá e os Guarani, né? Os chamados Tupi-Guarani. Havia ainda os Tremembé, os Potiguar, os Bororó e os Caeté. Além deles, havia também os Macrogê, os Tupuias, os Aruaques, os Caraíbas. Os Macrogê e os Tupuia, eles eram do Planalto Central. Já os Araques e os Caraíbas, eles viviam na região da Amazônia. Então, alguns estudos aí a gente viu
que alguns estudos, como cita aqui, ó, quando em 1500, quando os portugueses chegavam, eram de 2 a 4 milhões de indígenas, e alguns estudos, né, indica que hoje temos um pouco menos de 900 mil indígenas. Não dá para fazer esses números direito. Então, menos de 900 mil, quase 900 mil índios existentes aqui no Brasil. Eles estão divididos, mais ou menos, em 200 etnias e as línguas faladas por eles, que até hoje existem, são apenas 170 línguas. Então, houve uma redução bem grande desses povos, né, os primeiros habitantes, que ao chegar aqui, os portugueses deram o nome de índios por acreditarem que estavam nas Índias. Então a gente vai rever depois, a gente vai estudar depois o modo de vida deles em 1500, como era o trabalho, a arte que eles faziam. Então tudo isso a gente vai ver mais adiante, seus costumes, né? Então a gente viu que até agora esses povos eles descendem dos antigos grupos humanos que aqui viviam, que eram nômades, e já nessa época eles já eram agricultores, ou seja, eles já sabiam cultivar sementes, já plantavam seus próprios alimentos. Então a gente viu a semana passada que alguns deles eram milho, batata, a mandioca, abóbora, cacau, pimenta. Então todos esses alimentos já eram cultivados pelos indígenas da época em que os portugueses aqui chegaram. Então espero que vocês estudem bastante, peguem um livro, releia, façam anotações, porque quanto mais a gente lê, mais a gente tem o conhecimento, mais a gente descobre coisas novas. Então capriche nos estudos, pegue os seus livros, consulte, releiam, e até a próxima.